Chefs, beleza? Tudo bem com vocês? Agradecer a todo mundo que está sempre participando do canal, dando uma força no like e na inscrição. Se você não deixou, peço para você deixar por gentileza. Você que é um ninja, muqueado ou escondido, que está sempre passando por aqui, deixa aí nos comentários pelo menos para a gente saber quem você é, se apresente aí rapidamente, beleza? Então vamos continuar para o assunto do vídeo, que é sobre qual que é o final do Red Pill para o Red Pill e por que eu sou contra casamento. Alguns comentários iniciais. Primeiro, rapaziada, não vistam isso como uma bandeira e como rótulo. E eu vou explicar por quê, tá? Uma coisa que é muito associada à Red Pill é o relacionamento. A Red Pill é muito antagonista ao relacionamento e principalmente ao casamento. Mas não quer dizer que você não deve entrar num relacionamento e você não pode casar. A Red Pill ela é antagonista muito disso porque basicamente esse conhecimento da pílula vermelha é uma forma de empoderamento masculino, rapaziada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Resumidamente, a Red Pill serve para o empoderamento do homem. Descobrir o seu valor, aumentar e defender o seu valor, tá? Hoje, tá bom? Graças à revolução sexual, graças ao feminismo e graças à revolução judicial, vamos chamar assim, feminista, as mulheres adquiriram muito empoderamento. Então, muitas vezes você entrar num relacionamento com uma mulher, por exemplo, entendeu? Ou se casar acima de tudo, é uma forma de você perder poder, ou é uma forma de transferência de poder, porque ela ensina você a se empoderar, e aqui por esse outro lado, se você se casa ou se você namora, você está transferindo, muitas vezes, generalizando, transferindo ou perdendo poder para a mulher. Por quê? Uma coisa que ocorreu no passado, rapaziada, para vocês entenderem o que eu quero dizer, que foi corrigida, entre aspas, até certa medida, é que muitos homens tinham muito poder no relacionamento. Em qualquer relação com qualquer pessoa, rapaziada, trabalho, qualquer lugar, cara, governo, entendeu? Relacionamento, família. Se um dos polos tiver muito poder comparado com o outro, houver muita discrepância entre poderes, você abre margem para abuso de poder e irresponsabilidade, que é uma coisa que a gente nota muito hoje, principalmente através de mulheres mal intencionadas usando a Maria da Penha como instrumento de vingança. É uma forma de abuso de poder. O que acontece? No passado, muitas mulheres estavam nessa configuração, em que elas não trabalhavam, de repente elas não eram analfabetas, de repente não podiam nem votar, e o cara às vezes tinha um trabalho, tinha educação, podia votar, entre outras coisas, tinha a grana e tudo mais, e ele que tinha maior poder dentro da casa, dentro desse relacionamento. Acontecia que ele basicamente às vezes fazia o que ele queria, muitas vezes até trocava essa mulher por uma mais nova, o que é que seja, e ela que se ferrava, ficava ver navios porque ela não tinha poder nenhum nessa relação. E aí veio toda a revolução e trouxe a mulher para o mercado de trabalho, literalmente empoderou a mulher. O feminismo empoderou a mulher nesses sentidos, juridicamente e sexualmente. Só que chegou num ponto que esse empoderamento foi muito forte, na minha opinião. E agora está acontecendo a mesma coisa que havia no passado, só que é o contrário, contra o homem. A Red Pill não tem a ajuda do legislativo para fazer esse empoderamento. Então o que acontece? A gente consegue até se empoderar através do TED Game, entendeu? Mas juridicamente a gente não consegue se empoderar. Principalmente porque mesmo assim as leis estão mais a favor dela e o Estado pode a qualquer momento se meter na sua vida. Então é por isso que a Red Pill é muito antagonista de relacionamento, porque as mulheres têm mais poder sexual do que os homens, de um modo geral, generalizando, as mulheres são muito mais empoderadas sexualmente do que os homens, principalmente pela ideologia e também pelas mídias sociais que facilitou para elas terem mais opções, comparado com o homem. E o outro componente também que empoderou a mulher foi o jurídico. Outro ponto também do conhecimento da pílula vermelha é que ela serve, rapaziada, para você ter a melhor vida possível como homem. Entende o que eu quero dizer? Para você saber administrar o seu envelhecimento, principalmente, não só nele, mas principalmente no mercado sexual. Administrar como você vai investir no mercado sexual. A Red Pill, rapaziada, é como se fosse um ensinamento para transformar você num trader da bolsa, só que na bolsa do mercado sexual, de ações do mercado sexual. Então, dependendo da fase em que você está de valor como homem, relacionamento, dependendo da ação que você for pagar ali, você vai pagar caro, generalizando, você vai pagar caro e o risco de que você não vai ter lucro nessa ação é muito alto. Então até que ponto vale a pena você ficar
sozinho e você ter família. Tem uma frase em inglês que se diz pick your poison, escolha o seu veneno. É basicamente isso, rapaziada. Escolha, uma hora você vai ter que talvez escolher o seu veneno. Talvez a solitude, de repente, acabe se transformando em solidão. E aí, de repente, cara, a sua vida seria mais feliz e teria mais sentido se você tivesse família do que você ficar sozinho. Isso é uma coisa que você vai ter que decidir. A Red Pill serve para isso, para você ter o melhor tipo de vida possível. Se você é um tipo de cara que você chegou numa fase da vida em que você está triste por estar sozinho, em que você já tem tudo que você precisava, você tem casa, você tem carro, você tem tudo que você precisava, entendeu? Só que de repente agora seus pais já se foram, você não tem uma família grande, alguns parentes que você tem estão muito distantes, você é um cara sozinho, certo? Até que ponto, rapaziada, a sua paz e tranquilidade ainda está fazendo sentido para você? Porque esse é o propósito principal que eu tento usar o conhecimento da pílula vermelha para trazer para vocês, para você ter paz e tranquilidade acima de tudo. Então, dependendo aqui desse camarada nessa configuração, ele está começando a perder paz e tranquilidade porque ele está ficando triste. A Red Pill serve para isso, para você ter a melhor vida possível. É que normalmente, para o homem mais jovem, ter família, se casar e assim por diante, definitivamente é algo que mais vai arrebentar a paz e tranquilidade dele do que vai trazer. Generalizando, porque acima de tudo é um momento em que o cara não tem tanto aporte financeiro assim para investir na bolsa, não está tão desenvolvido assim, talvez não seja o momento, ele não se empoderou tanto assim. Esse é o problema para mim o problema do relacionamento é esse. Muitos homens entram da maneira errada. O que é entrar da maneira errada, Miguel? Entrar sem poder. Generalizando, a mulher ela tem mais poder sexual do que você, ou vamos chamar de poder de reciclagem. E jurídico a gente sabe que ela já tem. O relacionamento, a namorada para o cara é como se fosse uma vaga de emprego e para a mulher o cara é como se fosse só um candidato, que para ela é muito mais fácil substituir do que para ele conseguir um emprego novo. Esse é o problema. Só que se você de repente for um cara com um currículo foda, que você se empoderou através do TED Game, o TED Game é uma forma de você construir um currículo mais foda, de você investir no seu currículo, na sua carreira, rapaziada. O TED Game, como homem, na sua vida, entendeu? Se de repente você tiver um TED Game bem desenvolvido, o que o TED Game vai trazer para você, rapaziada? Primeiro que ele vai trazer mais valor para o seu TEDA, e segundo, que ele vai trazer o quê? O que eu digo que é necessário para você sair do relacionamento, que é mentalidade abundante. Claro que como uma mulher você nunca vai ter, igual a mulher você generalizando você não vai ter, porque ela é mulher, simplesmente por isso, tá? Indiferença, o TED Game vai trazer, ou melhor dizendo, o TED Game vai trazer a habilidade de ficar sozinho, que você deve ter, né? E a habilidade de ir embora. 3 coisas que você precisa, na minha opinião, para entrar num relacionamento. Habilidade de ir embora, habilidade de ficar sozinho e mentalidade abundante, ou indiferença, que esses 3 aqui vão trazer. Como eu falei, leva tempo para o cara adquirir esses valores, anos. Normalmente o cara mais jovem não vai dar certo. Por isso que eu sempre digo, pelo conhecimento da vermelhinha, que relacionamento, na minha opinião, deve ser uma das últimas coisas que o homem deve desenvolver para quem quer. Primeiro você tem que arregaçar no TED Game, aumentar o máximo que você puder o seu valor como homem, para depois você pensar se você quer relacionamento ou não, porque você vai ter mais poder dentro dele comparado com a mulher. Consequentemente, você não vai sofrer abuso. O casamento é a mesma dinâmica aqui também que se aplica, rapaziada. Só que tem um último problema aqui, que é o fator Estado. O Estado, cara, ele meio que anula a habilidade de mentalidade abundante de ir embora e de ficar sozinho. Generalizando. Entendeu? Porque normalmente é o cara que vai dormir no sofá, é o cara que vai ter que sair de casa, é o cara que vai se prejudicar mais numa separação, num divórcio, principalmente. A casa vai ficar para a mulher, às vezes o cara até que continua pagando aluguel. Então mesmo se você tiver tudo isso, entendeu? Você não consegue usar muitas vezes, porque o Estado amarrou você com a mulher, cara. Se eu conseguisse combinar com a mulher o que eu quero, a forma que eu quero, 100% de garantia, de segurança jurídica, que o que eu combinar com ela eu vou poder sair a qualquer momento, porque na minha opinião, você como homem, você tem que manter sempre a porta aberta se for necessário para você sair, porque a probabilidade que você vai ter que sair é muito grande. E se você puder sair o menos baleado possível, entendeu? Melhor. Esse é o meu ponto de vista. Só que mesmo às vezes você preparando a sua lancha salva-vidas, o Estado vai lá e te dá uma boia. Aí vai caber a você decidir qual veneno você quer tomar. Você quer tomar o veneno de ficar na solidão ou você quer tomar o veneno de se casar e se arriscar, quem sabe, passar por um divórcio e sair só com uma boinha em cada braço navegando no meio do oceano ali. A Red Pill não conseguiu chegar num nível de empoderar os homens
juridicamente eu acho que a nossa geração não verá isso acontecer, que é muito improvável que esse tipo de lei misândrica volte para trás, rapaziada. É muito improvável que eles desfaçam as leis porcaria que eles já fizeram, que eles estão fazendo mais. Talvez eles possam criar novas leis para nós, lá no futuro, uma coisa que eu acho que eu não vou ver, que eu não vou estar vivo para ver, mas retirar as que já tem hoje, eu não vejo isso acontecer em momento algum. Então esse é o principal problema. Mesmo você tendo esses 3 poderes, juridicamente o homem não se empoderou ao ponto de conseguir se proteger de alguma situação abusiva na vara da família. Então o Estado, a vara da família, pode acabar interferindo na sua vida e estragando todo o seu plano, tudo que você planejou para conseguir sair desse casamento o menos baleado possível. Esse é o principal problema de todos. Mesmo você se proteger no máximo que você puder, ele pode ainda passar por cima de tudo que você combinou com a mulher, estabelecer uma pensão exorbitante, injusta, e também acabar configurando ali comunhão parcial de bens, mesmo se você tiver estabelecido separação, onde muitas vezes foi você que investiu mais ali na hora de adquirir o patrimônio de vocês. Às vezes você botou 80%, ela botou 20%, e aí no final das contas sai com 50% para cada um, né? Ela fica com a casa, principalmente até decidir, até ser vendida. É você que tem que ir para um outro lugar, alugar uma casa, ou quem sabe ir para a casa dos seus pais, voltar para a casa dos seus pais. Na maioria das vezes é o homem que passa por isso. Aí na questão da visita, às vezes você não consegue nem visitar o seu filho porque ela dá uma alienada na criança para não deixar você visitar. E outra coisa também é você pagar uma pensão que uma criança jamais precisa de um valor tão alto. Às vezes você ganha 10 paus, tem que pagar 3 mil, mais participação de lucro e mais ainda convênio e roupa, escola e alimentação. Fora os 3 mil de pensão e o PLR. Você pode passar por tudo isso mesmo você fazendo tudo certo, porque não há segurança jurídica para o homem de um modo geral na vara da família. É o que eu falei, dependendo da fase que você chegar na sua vida, é você que vai decidir se vale a pena você viver numa solidão e consequentemente se sentir triste ou correr o risco de passar por essa guilhotina da vara da família e ter uma família, que é algo que pode trazer mais sentido para a sua vida nesse momento específico que você está atravessando. Um abraço.